Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre peso próprio de estruturas, né? Vamos discorrer sobre o peso próprio de uma estaca, de uma viga, de um pilar, né? De um elemento de um bloco de fundação, de uma parede, né? Parede de tijolo cerâmico, parede de CF, que hoje está sendo uma tendência aí, obras de CF no país também, né? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o peso específico dos materiais, né? Vamos lá. A gente conhece esse símbolo aqui no meio técnico. A gente define como sendo o peso específico do material. Aqui o W é em inglês, né? Mas é H2O, a água. Todo mundo conhece isso aqui e aí para uma linha de raciocínio fácil, fica mais fácil começar por aqui. Então, 1 metro cúbico de água, né? Peso específico dele é 1000 kg por metro cúbico, né? Então, todo mundo sabe que uma caixa d'água de 1000 litros, que é 1 metro cúbico, se eu quiser saber o peso dela, né? É só eu pegar o volume, multiplicar pelo peso específico. Peso é igual ao volume vezes peso específico. Então, se o volume meu da minha caixa d'água de 1000 litros é 1 metro cúbico, né? Vou ter então que 1 metro cúbico vezes 1000 kg, aqui é metro cúbico, né? 1000 quilos por metro cúbico. Eu corto metro cúbico com metro cúbico. 1 vezes 1000, 1000 quilos. Então, tenho 1000 quilos, que é 1 tonelada ou 10 quilonewtons, que é a unidade hoje do sistema internacional, que a gente tem que trabalhar quilonewtons. Mas 10 quilonewtons é 1 tonelada, né? Que é 1000 quilos. Então, uma caixa d'água, né? Eu vou até colocar aqui, né? Uma caixa de 1000 litros. Uma caixa de 1000 litros, né? Com líquido água, né? Vai pesar 1 tonelada. Então, e aí, tem a caixa cilíndrica, tem, né? Mas vamos lá. Se a gente tem uma caixa d'água aqui, ó. Eu tenho aqui 1 metro por 1 metro com 1 metro de altura. Então eu tenho aqui um cubo, né, de base. A área é lado vezes comprimento, 1 vezes 1 vezes 1 de altura é 1. Então o volume é 1 vezes 1 vezes 1. 1 metro cúbico, né? Agora vamos nessa linha de raciocínio aqui, ó, concreto. Opa. Concreto, ele tem um peso específico de 2.500, concreto armado, tá? 2.500 quilos por metro cúbico. Se esse nosso cubo aqui, em vez de água, a gente enchesse ele de concreto, então a gente teria que o peso, então, dessa caixa cheia de concreto seria 2,5 toneladas, que 2.500 kg por metro cúbico é 2,5 toneladas por metro cúbico. Então, 2,5 toneladas
por metro cúbico vezes 1 metro cúbico. Corto metro cúbico com metro cúbico. Fico com 2,5 tonelada, pesa nosso mesmo cubo, com a mesma dimensão, só que porém, em vez de água, com concreto armado. Então, um cubo de 1 por 1 por 1 tem 1 metro cúbico. Ele cheio de água, ele pesa 1 tonelada. Ele cheio de concreto, pesa 2,5. Ô Luciano, e se tivesse terra? Na maioria do Brasil, o solo pesa entre 1.600 a 2.000 quilos por metro cúbico. Então, se fosse solo, vamos pôr numa média aqui, ó, o solo a 1.800 quilos por metro cúbico. Então a gente teria aqui o peso do solo para o mesmo cubo cheio de solo, 1,8 toneladas. Então, essa introdução aqui, ela é válida para a gente criar a ordem de grandeza e começar a entender o relacionamento de peso com volume, né? Tendo isso agora fixado, fica muito fácil de eu poder passar para vocês a gente poder achar o peso próprio dos elementos de uma obra, de uma construção. Vamos falar assim, então, o mais comum aí que é uma laje, né? Laje é um elemento plano. Falar que a gente tem uma laje aqui. Opa. Uma laje, vamos falar de 6 metros aqui por 10 aqui, ó. Vamos botar que ela tem uma espessura de 0,1 metro, né? Então vamos lá. Qual que seria o volume da laje? Volume da laje. O volume da laje seria a área da laje vezes a espessura da laje. Qual que é a área da laje? A área da laje é 6 vezes 10. Vezes a espessura da laje, que é 0,1. 6 vezes 10 é 60. 60 vezes 0,1 dá 6 metros cúbicos. Porque aqui metro vezes metro vezes metro. Eu achei um volume, então achei 6 metros cúbicos. Se essa laje é inteira de concreto armado, a gente já sabe aqui que o peso específico do concreto é 2,5 tonelada por metro cúbico. Logo eu vou saber que o peso dessa laje é o peso específico do concreto vezes o volume da laje, que fica 2,5 vezes 6, né? Eu tenho que essa laje aqui vai ter 15 toneladas. Então a gente já começa a ter uma ordem de grandeza do tamanho e do peso dos elementos estruturais. Agora vamos lá para uma viga. Uma viga de concreto armado. Vamos supor que a gente tem uma viga de 60 de altura por 20 de largura. Aqui estamos em centímetro, né? E ela tem um comprimento de 10 metros. Então, primeira coisa que eu acho aqui de uma viga
é a área dela aqui, ó, da seção dela, que a gente acha a área da seção transversal. Então, a área da viga é, em metros, para ficar mais fácil, 0,6 vezes 0,2, que dá 0,12 metro quadrado. O volume da viga é a área da viga vezes o comprimento dela, L. Então, é 0,12 vezes 10, 1,2 metro, aqui é metro quadrado. A área, né? E aí o volume, 1,2 metro cúbico. Aí, para mim saber o peso desse elemento, dessa viga, o peso da viga, é só eu fazer o peso específico do concreto vezes o volume da viga, que seria 2,5 vezes 1,2, que isso resulta em 3 toneladas. Agora vamos fazer levantamento de uma estaca, né? Então a gente tem uma estaca com diâmetro de 25 centímetros, né? Então, símbolo de diâmetro, então quer dizer que a gente tem uma estaca que ela tem um diâmetro de 25 centímetros. A gente sabe por matemática que a área de um círculo, né? A área do círculo é o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Logo, eu substituindo aqui o π, que é 3,1416 vezes 0,25 elevado ao quadrado dividido por 4, eu vou ter que essa área da estaca é 0,49 metros quadrados. Vamos falar que essa estaca ela tem 10 metros de profundidade. Logo, o volume dessa estaca para 10 metros vai ser a área da estaca que a gente tem aqui por metro vezes o comprimento dele, que é 10. Então ficaria 10 vezes 0,049, que resulta em 0,49 metro cúbico de concreto numa estaca com 10 metros de profundidade com o diâmetro 25. Logo, o peso dessa estaca, o peso da estaca é igual ao volume da estaca vezes o peso específico do concreto. Então, ficaria 0,49 vezes 2,5. Isso resulta 0,5 vezes 2. Vezes 2,5. Se fosse 0,5 eu já dava de cabeça, né? Mas acho que não vai dar diferença não. 1,225. Então vamos arredondar aqui 1,23 toneladas. Então aqui eu consegui tentar fazer de uma forma clara, transparente,
como que seria o levantamento de peso de uma estrutura. Tudo começa assim. Ela relativamente parece bem simples, mas a gente se depara muito aí que tem muita gente hoje que não tem noção dessas ordens de grandeza e talvez não tenha tido esse passo a passo aqui para entender como é que você faz a composição do peso de tudo que você tem que carregar dentro de uma estrutura para depois dimensionar ela, né? Então eu vou parar aqui essa parte da aula, vou começar na sequência o levantamento de uma parede, que ela tem algumas particularidades como revestimento, mas com esse conceito agora vai ficar muito fácil eu poder demonstrar, né, o peso próprio de uma parede de alvenaria ou de tijolo cerâmico ou de CF ou uma parede de concreto, né, autoportante, tá bom? Então a próxima parte da aula aí.